Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aí ao meu canal. Canal, nem sei o nome dele ainda, agora vocês já sabem, mas eu estou gravando o vídeo antes de decidir o nome do canal. E só para explicar um pouco sobre o que vai ser, né, nesse primeiro dia, é um canal sobre basicamente uma reflexão um pouco mais profunda sobre as coisas. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, tenho esse hábito, às vezes nem gostaria de fazer isso tanto, mas é a minha maneira de ser. Então, de alguma forma, eu acho que eu posso contribuir para o debate público, posso contribuir para uma melhoria assim na noção, né, das pessoas e também na minha, porque uma vez que eu converso sobre isso, eu acabo também aprendendo e às vezes refletindo até um pouco mais do que as coisas que apenas passam pela minha cabeça, né? Se ouvir é muito importante. Então, esse é um dos motivos. Os assuntos vão ser completamente aleatórios. Então, vai totalmente contra qualquer algoritmo, né, do YouTube. Eles falam, todo mundo fala assim, tenha um nicho, tenha um motivo, né, tenha uma área específica com a qual você dialogue, seja especialista em alguma coisa. E assim, tem muitas coisas que eu sei, mas a minha especialidade mesmo, com a qual eu trabalho e tal, eu não vou conversar provavelmente aqui. Uma coisa ou outra só, mas não vai ser o principal, porque eu acho que muitas vezes a gente tem acesso à informação. Hoje em dia, ter a informação é uma questão de escolha, né? Agora, refletir sobre aquilo, passar um tempo refletindo sobre aquilo de verdade, buscando todos os resultados possíveis, né? Todas as possibilidades possíveis, isso é um trabalho um pouco mais complicado e que exige tempo, exige hábito, né? E isso é uma coisa que eu gosto de fazer. É como com aquele jogo Paciência que a gente joga sozinho, que você, não aquele do computador, aquele que você distribui 8 cartas, né? E aí você vai ajustando as cartas de acordo com as possibilidades. Uma vez que não há mais possibilidades, você distribui mais 8 cartas e aí vai trabalhando com as possibilidades e etc. E cara, se você não for extremamente paciente, mesmo quando já não tem mais possibilidade, você fala, pera, ainda tem coisa para ver, ainda tem coisa para fazer. E aí você acaba encontrando, né? Principalmente no final do jogo, que se você não faz aquela jogada, você perde. Eu vejo muito a vida dessa forma. Se você não pensa direito, há grandes chances de você estar errado. Até aí tem vários pontos de vista, né? Mas assim, passar vergonha inconscientemente, porque passar vergonha conscientemente está tudo bem. Eu não acho que tem problema nenhum a gente passar vergonha. Eu passo vergonha todo dia, mas geralmente eu sei. Porque se a gente não passa, se a gente passa vergonha sem saber, você pode ter certeza que tem alguém passando vergonha alheia por você, né? Então, a ideia desse canal, acima de tudo, né, eu catalogar, né, deixar salvo, né, deixar salvo aqui as minhas ideias sobre a vida. Eu vivo a vida de uma forma extremamente intensa. Não sei que dia que eu vou partir, né? Não tenho filhos, então o meu legado está aqui, ó, são meus gatos, né? Então, assim, muitas pessoas falam para mim que eu inspiro elas e elas também me inspiram. Então, é baseado nessa troca de inspiração que eu decidi fazer o canal. Tá aí a explicação, não vou continuar muito com isso e nem vou ficar me explicando muito nos próximos vídeos. E o vídeo de hoje vocês devem ter visto o título, né? Quais são as vantagens e desvantagens de se morar fora, né? Muita gente fala assim, morar fora é muito melhor, tem que fugir do Brasil, né? Estados Unidos, por exemplo, é muito melhor.
a gente tem o hábito de se comparar com a maior economia do mundo. E certas coisas realmente são muito melhores lá, são muito melhores, né, do que no Brasil. O poder de compra, né, de uma moeda que é valiosa, ele é mais alto, então você consegue render mais o seu dinheiro, né? Seu dinheiro rende mais. Mas, gente, não vou nem entrar em detalhes que vocês já sabem. Não quero chover no molhado. Eu quero falar coisas que fogem um pouco do óbvio. Não vou falar de saúde, que você tem que pagar um seguro-saúde. Não vou falar da desigualdade social no país mais rico do mundo, que está cheio de gente morando na rua, da falta de assistência social e acolhimento, porque muitos desses moradores são usuários de droga, né? E é horrível, porque, por exemplo, lá em Los Angeles a gente vai, a cidade tem um cheiro horrível, tem muita gente rica, claro, e ao mesmo tempo tem um cheiro horrível é, de falta de higiene das pessoas que estão lá de metade de pé, metade deitada, né? Como um zumbi, né? Muitos zumbis lá, né? Aí você vai na cidade, numa das maiores cidades do mundo, né? A Nova York, e tem bairros ali extremamente é, perigosos, né? Em termos de segurança, com muitos usuários de droga também, é, vendas ilícitas, pessoas passando a perna em você, né? É, os Estados Unidos é um país, por exemplo, que existem muitas gangues, né? Então muita gente. Você vai levar seu filho na escola, você não sabe se ele se vai dar tudo certo até ele voltar, né? Porque tem muito ataques a não só a escolas, mas briga de gangues, né? Na rua, nas ruas, etc. Então é um problema assim crônico, né, dos Estados Unidos. E aí você fala assim, ah, mas tem a Europa, né? A Europa é um lugar que é um lugar muito seguro e tal, né? De fato, a Europa é um lugar que vive basicamente de história, né, em relação à produção financeira, vamos dizer assim, tem grandes know-how, né, de grandes para grandes equipamentos, né? A Alemanha é um exemplo disso, lógico, mas assim, em termos de segurança, a gente fala, a gente se sente seguro na Europa. Quem já foi furtado na Europa? Porque na Europa existe os pickpockets, certo? Então na Europa você tem que ficar andando assim, ó, o tempo todo com medo de você não ser de alguém te dar um empurrão e na hora que você toma esse empurrão tem outra pessoa que já encostou a mão na sua carteira, mas você está tomando um empurrão. Então você não percebe, porque empurraram, muita gente no metrô. Desculpa, desculpa, desculpa. Nessa hora que você está quase caindo, está se segurando para não cair, alguém já roubou abriu a sua bolsa, já roubou o seu passaporte, já roubou a sua carteira. Então você tem que ficar muito atento, né, na Europa. E assim, então em termos de segurança, né, eu estou trazendo esse termo, né, esse exemplo aqui, porque muitas vezes é a justificativa que o pessoal fala que a segurança nos Estados Unidos ou na Europa é bem melhor do que no Brasil. De fato, se você for comparar com o centro de São Paulo, realmente não tem comparação. O centro de São Paulo à noite, né, é perigoso, tem usuários de drogas, tem pessoas ali esperando alguém passar para assaltar ou para roubar ou para intimar, né, de alguma forma, ou sob o efeito de drogas, álcool, né, acabar causando acidentes, enfim, isso acontece muito. Mas São Paulo, né, ou as grandes capitais, né, Fortaleza, no Ceará, por exemplo, Recife, em Pernambuco, que são lugares perigosos, Rio de Janeiro, né, isso não é o Brasil todo, né? Isso não é o Brasil todo, para começar, né? Hoje em dia tem tanta gente que trabalha de home office, né, que não tem essa necessidade de morar nessas cidades. E isso não é o Brasil todo, né? E a prova disso é que eu mesmo moro numa cidade que é a 25 minutos, 20 minutos de moto ou 25 minutos de moto de São Paulo.
E, gente, eu nem tiro a chave da minha moto quando eu deixo minha moto ali no mercado, é uma chave de proximidade, ela fica lá na moto. Os capacetes, você vai para minha cidade, qualquer lugar, os capacetes estão em cima da moto, ninguém leva os capacetes, enfim. E isso não acontece só na minha cidade, isso acontece em um monte de cidade. Então o Brasil, de fato, tem muito lugar seguro. Agora você fala, ah, mas a Europa e os Estados Unidos é melhor. Certo, o ano passado eu fui para a China. Cara, a China é um lugar seguro. Aí a gente pode falar de segurança, né? Porque a segurança na China é assim, eu estava lá tirando foto num lugar cheio de turista, gente, tudo turista chinês, né? Porque agora que está abrindo o turismo para os outros países, né? Antes era mais burocrático, precisava de visto, por exemplo, agora não precisa mais de visto aqui para brasileiro, né? Então, assim, eu tirava foto, tava tirando foto, falei, gente, cadê minha mochila? Nossa, minha mochila tá lá, quando eu fui olhar, minha mochila tava uns 30 metros de mim, porque eu fui tirando foto, fui andando. Ela tava ali, no meio, assim, de uma ponte, eu tava numa ponte. Falei, ah, tá ali, tá tudo bem, tá ótimo, ela tá ali. Eu tinha certeza absoluta que ninguém iria encostar a mão na minha mochila, ninguém ia ficar com medo de que fosse uma bomba ali dentro daquela mochila, ninguém iria querer pegar a mochila para entregar para alguém porque acharam a mochila. A mochila ficou lá e eu sabia disso. Então, assim, o único lugar que eu realmente me senti seguro, de verdade, foi em Xangai, né? Isso foi em Xangai. Isso numa cidade grande como Xangai, né? Uma cidade extremamente cosmopolita como Xangai. Então, eu acho que a questão da segurança, ela deve ser vista de uma forma um pouco mais aprofundada, né? De uma forma com um pouco mais de reflexão, né? Eu posso entrar em outros assuntos aqui para falar um pouco das vantagens do Brasil, né? Que eu valorizo muito, né? Não sei vocês. O que você faz todo dia, né? Fala pra mim, o que você faz todo dia? Você toma banho todo dia? Toma banho todo dia. Você faz todo dia? Você come todo dia? Você come todo dia. Então vamos lá. Comida. Comida. Existe algum lugar com maior variedade de comida fresca do que em São Paulo? Do que no Brasil? Perdão, não só em São Paulo, do que no Brasil? Às vezes outros lugares têm muito mais comida fresca e comida local, né? Peixes, né, por exemplo, do que São Paulo. Eu não encontrei em nenhum lugar. Eu achei uma melancia pequena lá na China por R$ 80. Tudo bem que era um mercado caro. Xangai é uma cidade cara. Mas enfim, compreende? Você vai nos Estados Unidos, você encontra todas as frutas. Mas é caro. É caro. Na Europa você não encontra todas as frutas. Mas mesmo assim, muitas delas estão num preço muito alto. E isso é uma coisa que a gente faz todo dia. Por exemplo, a nossa vigilância sanitária, ela é muito, muito respeitada e muito confiável. Por exemplo, você está ali no mercado, você compra uma carne ali. Se você quiser fazer um tartar, né, de carne moída lá, né, de carne, de filé mignon moído, sei lá, do que você quiser, né? Ou seja, comer uma carne crua de boi, você faz com a maior tranquilidade em muitas cidades do Brasil. Talvez numa cidade muito distante, em que aquele alimento precisou viajar por muitos quilômetros, talvez isso não seja aconselhável. Eu sei disso. Mas, assim, sinceramente, não tem problema nenhum a gente fazer isso na maioria das cidades. Ou pelo menos na maioria das capitais, né? Cara, na Europa você não consegue fazer isso. Ah, e tem lugares que você consegue. Tem lugares que você consegue, mas é muito cara a carne que você vai conseguir comprar para você fazer um tipo de refeição, né? De comida desse tipo, sem você ter medo. E Estados Unidos também. As carnes não têm essa cor viva, esse frescor que a gente encontra no Brasil. Afinal de contas, eles exportam muitas carnes da gente. Então é óbvio que a carne não vai chegar na melhor qualidade. E muito menos com o sabor do frescor que a gente consegue aqui, né? Então, assim,
a variedade de grãos, né, a variedade de frutas. Então, para se ter uma alimentação boa, que eu, por exemplo, valorizo muito isso, né, o equilíbrio da alimentação, se você comparar entre Estados Unidos e Brasil, não sendo rico, certo? Tendo um valor básico para se comer, ou até sendo pobre, no Brasil você consegue comer. Você consegue ir lá comprar o seu legume, comprar a sua fruta, né? Comprar uma mistura, né? Comer uma comida saudável, né? Enfim, e isso é uma coisa que a gente faz todos os dias. Isso é uma coisa que a gente faz todos os dias. Outra coisa que a gente faz todos os dias, que a gente não percebe, né? Mas que é uma das principais reclamações, assim, né? Saudades das pessoas que moram fora, é o clima. No Brasil a gente tem um clima ameno, a gente tem um inverno ameno, né? Então, assim, a gente tem um clima tropical, né? Que se diz, e ele permite com que a gente sinta essa alegria de viver, muitas vezes, por causa de ter essa constância de temperatura amena na maioria do ano, né? Vez ou outra no inverno a gente tem um pouco de frio, de 5 graus em São Paulo, 0 grau, 1 grau no sul. Mas, gente, isso é 1, 2 meses. É muito pouco. Imagina você viver, eu vivi em Londres, você viver 6 meses passando frio, você tendo que colocar 2, 3 blusas, 2 meias, 2 calças, cachecol, luva, touca, todos os dias para abrir a porta, sentir aquele bafo frio e passar o mais rápido possível nos lugares, entrar numa livraria ou outra, na época que eu morei lá, tinha que entrar numa livraria ou outra para dar uma esquentada, para voltar a continuar andando na rua. Então, assim, será que isso é mesmo uma qualidade? Né? Será que isso vale a pena? Aí você fala, mas trabalhar lá, você consegue mandar dinheiro para o Brasil. Eu vou deixar uns vídeos que eu vi aí na rede vizinha, no comentário fixado, para vocês verem que assim não se consegue juntar tanto dinheiro trabalhando aí, trocando, né, a vida do Brasil pela vida nos Estados Unidos ou até mesmo na Europa para você sobreviver. Não é fácil, porque as coisas são caras, né? A moradia é muito cara e é tudo cobrado na moeda local, né? Então, assim, a gente tem a mania de se comparar com esses países, né? A gente tem a mania de comparar, viver em países que têm a moeda mais valiosa do que a nossa, mas assim, a gente não percebe que eles se acostumaram a ter uma vida com um pouco mais de restrições do que a nossa. Um outro exemplo disso, eu sei que está em guerra, né? Conflito lá entre a Rússia e a Ucrânia, né? Mas assim, na Europa tem um baita problema de ar-condicionado e banho também. Ah, e as pessoas não tomam banho porque é cultural. Isso é outra coisa que a gente pode falar. Aqui você pega o metrô às 6 horas da tarde, você não sente cheiro nenhum. Aqui você vai treinar na academia às 6 horas da tarde, 6 da manhã, 10 da manhã, 11 da noite, você não sente o cheiro ruim de ninguém. Porque as pessoas têm um senso de limpeza que o brasileiro ganha de todos os países. Todos os países. O Brasil, ele está de 10, né? Em relação à limpeza e à higiene, né? Nós temos muita higiene. Então, eles não têm esse hábito. E aí é muito cara a água sai muito caro, o aquecimento sai muito caro, porque está relacionado com o gás natural, o gás que é produzido na Ucrânia e Rússia, né? Enfim, acho que é na Ucrânia, se eu não me engano, mas isso reflete na Europa inteira. Então, ou está muito calor, o ar-condicionado não esfria, ou está muito frio, o ar-condicionado não esquenta. Na Itália, muitas vezes acontece isso. Não só na Itália, como na Espanha, ou na França, ou até mesmo Portugal. Todos esses lugares acontece isso. E a gente não percebe isso. Aí você vai para um hotel na Itália e tem que dormir de blusa, touca, 2 blusas, tênis, calça jeans.
porque o hotel não pode deixar o tempo todo o ar quente ligado, porque eles estão em contenção de gastos, né? A Europa, muitas vezes, ela vive da história, né? Do turismo. É isso que a Europa vive, né? Aí você fala, ah, não, mas tem a parte gastronômica. Tem a parte gastronômica, mas é a gastronomia com que eles têm, porque a variedade gastronômica continua sendo do Brasil, né? Mas não tem os queijos que ele tem na França. Tudo bem, de fato eles são muito bons para fazer queijo, mas desde quando o queijo é saudável, né? Queijo é pura gordura. Então, assim, você tem que comer pouquinho mesmo, igual os franceses, comer um pouquinho só, enfim, ter uma qualidade de vida diferente da nossa. Então, esse vídeo aqui, até para a gente fechar, não ficar um vídeo muito longo, ele é só para lembrar um pouco de que, assim, existem muitas coisas boas no Brasil, né? Existem muitas coisas. Eu poderia passar aqui horas falando da nossa cultura, falando do nosso povo. Eu posso dar o exemplo da xenofobia que existe nos outros países. Você vai na Alemanha, pega um metrô e você fala português. Se você já passou por isso, você coloca nos comentários aí e fala o que você acha. Sempre tem alguém que começa a gritar com a gente, sempre tem alguém que começa a praguejar lá com a gente, falando alguma coisa, pelo fato de ouvir um outro idioma. Eu entendo que podem ser pessoas em situações de vulnerabilidade, podem ser, não são todos os alemães, pode ser pessoas que tenham alguma restrição intelectual, que tenham alguma questão que a gente não sabe, mas isso acontece, né? Isso acontece. Então, eu acho que é, até para falar um pouco sobre esse primeiro vídeo, que isso é uma outra forma de se pensar, é se pensar um pouco mais profundo. Eu estou aqui para, além de catalogar o meu pensamento, não acho que esse vídeo muitas pessoas vão assistir, eu acho que quase ninguém por enquanto, eu acho que é só eu e a câmera, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu quero, não vou ter filho, né, nem nada, eu quero deixar catalogado minha forma de pensar de alguma forma, né? Eu acho que todo mundo tem isso um pouco, quem não tem, é, tudo bem, mas eu sinto essa necessidade de deixar, de alguma forma, a minha maneira de pensar, minha maneira de ver a vida. Claro, isso é hoje, 2026, a gente está em junho de 2026, tudo pode mudar, né? Meu pensamento pode mudar muito, mas hoje eu vejo dessa forma o mundo, tá? Se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado. Coloca nos seus comentários aí com educação, por favor, sem me xingar aí o que você discorda, o que você concorda. E logo a gente tem mais algum vídeo falando sobre algum assunto completamente aleatório, mas que traz aí uma reflexão um pouco mais profunda sobre ele ou sobre qualquer outra coisa da vida. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima, gente.